Queridos, essa carta, conforme já foi proposto de antemão para os irmãos, a abordagem que nós faremos de 1ª e 2ª Tessalonicenses tem como ideia principal, ou seja, o estudo dessas duas cartas, vão tratar com bastante profundidade a questão do caminho, o caminho do discipulado cristão. E esse tema, o caminho do discipulado cristão, ele surge aqui por dois motivos. O primeiro é que a carta, essas duas cartas, elas quando se lê as duas cartas, logo, qualquer leitor atento perceberá que ela está falando de uma igreja, a igreja dos Tessalonicenses, que é a igreja que estava em Tessalônica, e essa igreja era uma igreja modelo. Era uma igreja que, se for de buscar na história ou nas escrituras neotestamentárias, uma igreja que possa servir de modelo, de exemplo para nós, esta é uma dessas igrejas. Uma igreja exemplo, uma igreja que viveu e experimentou o máximo que ela podia receber, então, quando as cartas foram escritas, e que manifestaram no viver prático a essência do Evangelho. Então, o motivo por que nós trazemos esse tema, o caminho do discipulado cristão, é porque essas cartas nos obrigam a isso, porque nós vamos verificar que essa igreja, não somente a igreja, mas aquilo que a igreja vivia, que nós vamos verificar na carta, mas o modo como Paulo se dirige a essa carta, como aquele que traça um caminho de discipulado, abordando desde o princípio de uma vida cristã coerente com o Evangelho. Essas duas cartas é como que elas nos colocassem diante de nós os fundamentos de uma vida cristã conforme a verdade, conforme Jesus. Os fundamentos de uma vida cristã conforme o Evangelho. De modo que Paulo vai abordar desde o início de uma vida cristã correta até o final, apontando para a parousia do Senhor, que é a segunda vinda do Senhor. Então, sabendo que a vida cristã consiste, a vida cristã prática, da fé que dá origem à nossa vida cristã, dos primeiros passos na vida cristã, e que nos levam, portanto, até a concretização da nossa grande esperança, que é a vinda do Senhor. Então, essa carta nos fala deste percurso, o caminho do discipulado cristão. Essa é a primeira razão desse título. A segunda razão já é uma razão de ordem prática, de ordem do nosso tempo. É uma razão, como eu posso colocar, que nós somos levados a considerar a nossa experiência de igreja como um todo no nosso tempo e, sobretudo, a nossa experiência individual enquanto discípulos de Jesus Cristo. E assim, eu preciso conversar com os irmãos, vamos conversar muito nessa carta, apontando, os irmãos perceberão quão profunda, quão rica é essa epístola no sentido do discipulado cristão, mas eu preciso conversar com os irmãos de modo aberto. Eu disse aqui no início desse ano, 2021, que este ano, falaríamos muita coisa que nós temos vontade de falar, que nós precisamos falar e que nós não falamos outrora ou não falamos de modo tão claro e de modo aberto como queremos fazê-lo neste ano. Então, eu não quero que os irmãos venham para um estudo de quarta-feira para cumprir a tabela. O que é cumprir a tabela? Essa expressão, cumprir tabela, é uma expressão que vem do futebol, quando o time, que vai jogar, ou ele já está classificado, ele não depende de resultado algum, nem do seu próprio jogo, ou ele já não tem mais o que ganhar, e o resultado que ele terá, ganhando ou perdendo, não altera a sua condição, a sua situação no campeonato.
Então ele vai para quê? Vai cumprir tabela, porque tem que cumprir a tabela. Vocês entendem a expressão? Ou seja, eles vão sem nenhuma motivação real. Eles vão para cumprir um compromisso. Eles vão para não deixar uma lacuna.